Shalom! Tudo bem com vocês? Que ótimo! No devocional de hoje, falaremos sobre o Evangelho de João, capítulo de número 7. Que nesse dia 16 de abril de 2023, a palavra do Senhor, ela fale aos nossos corações e traga o verdadeiro discernimento para a nossa caminhada nesta vida. Os primeiros versículos deste Evangelho traz claramente uma condição e circunstância que Jesus Cristo enfrentava. Ele evitava ir para a Judéia, ele preferia ficar ali na região da Galileia, anunciando o evangelho, porque os líderes judaicos estavam planejando a morte dele. Então ele preferia ficar ali naquela região da Galileia, falando, ensinando e semeando o evangelho. Simplesmente porque ainda não tinha chegado o seu tempo. Ele não estava fugindo desse plano de morte, mas tinha o dia exato de tudo isso acontecer. Então, o versículo 2 diz o seguinte para mim e para você. Mas logo chegou o tempo da festa do tabernáculo, uma das comemorações dos judeus. E os irmãos de Jesus disseram: você deve sair daqui, ir para a Judéia, a fim de que os seus discípulos vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser conhecido não pode agir em segredo. Já que você está fazendo estas coisas, deixem que todos o conheçam. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. É interessante essa parte, né? Nem aqueles que eram para viver essa comunhão do reino de Deus com Cristo Jesus, que eram os seus irmãos, não criam nele. Bem que Jesus Cristo disse que o profeta não tem honra na sua terra. E aí Jesus Cristo diz o seguinte para eles: agora não é o tempo certo para eu ir, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode odiar a vocês, mas a mim sim, porque o acuso de pecado e maldade. Vão vocês para a festa, mas eu não subirei ainda, porque para mim ainda não chegou a época certa. Assim, ele ficou na Galileia. Jesus Cristo foi muito claro em dizer: qualquer hora para vocês serve, mas serve porque o mundo não odeia vocês. Vocês andam neste mundo naturalmente, sem problema nenhum, sem condição adversa nenhuma. Vocês não enfrentam o ódio e o desejo de morte. Eu não. O mundo me odeia porque eu denuncio e acuso o mundo de pecado e maldade. Jesus Cristo aqui denuncia uma situação que tem que ser levada em consideração para nós. Ele deixa muito claro que estavam odiando ele, desejando a morte dele, porque ele estava denunciando o pecado daqueles líderes. O pecado do próprio povo que se chamava povo de Deus. Nós temos que parar um pouco, analisar um pouco e colocar a nossa vida neste peso e nesta medida. Ou seja, nesta balança desta palavra. Será que estamos vivendo com toda a verdade o Evangelho? Temos denunciado o pecado? Como assim? As circunstâncias, as estruturas deste mundo que faz com que a humanidade peque. O problema não é o mundo, é a humanidade. Quem tem alma não é o mundo, é a humanidade. Então o mundo está numa estrutura pecaminosa, a qual está levando muitos da humanidade, ou muitos seres humanos, para o inferno, para a morte eterna. Nós temos denunciado isto, essa estrutura pecaminosa, aos nossos conhecidos, aos nossos familiares. Jesus Cristo denunciou isso aos seus familiares, aos seus irmãos, ao pessoal, ao povo da Galiléia que conhecia ele. Ele denunciou, dizendo: olha, se vocês continuarem nessa vida de vocês, tudo vai ser errado.
Tudo está errado. Nós temos denunciado. Nós temos falado da estrutura de pecado que tem levado as pessoas à morte eterna. Vamos pensar um pouco sobre isso. Porque ele falou isso para os seus irmãos, para os da sua casa. Fiquem na Shalom de Deus. E até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!